Vamos voltar para Levítico 25. Vamos ler o restante deste capítulo. Nós já lemos o capítulo 24, já lemos até o verso 34 do capítulo 25. Agora leremos do versículo 35 ao versículo 55. Vamos fazer também uma leitura com a participação da congregação. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino. Ele viverá contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Então sairá de tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra e vos serão por possessão. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Como jornaleiro de ano em ano, estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Porque os filhos de Israel me são servos. Meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, é a tua palavra que lemos. É sobre ela que iremos refletir e aprender. Sobre ela que irei ensinar. Mais uma vez, Senhor, te pedimos que nesta noite
os nossos olhos sejam abertos, desvendados, para contemplarmos as maravilhas contidas aqui, na tua lei, como disse o salmista. Rogamos que sejamos edificados, sejamos levados a um deslumbramento espiritual diante da tamanha manifestação de graça que há nesse texto. Que o Senhor pegue pela nossa mão e nos conduza pela história da redenção e nos mostre como o Senhor desenhou toda essa história de modo tão maravilhoso. Assim como o Senhor tece no ventre de uma mãe uma criança, formando nela tudo o que é necessário em seu corpo, em seus membros, em seu sistema nervoso. Assim o Senhor teceu toda a história da redenção. De modo perfeito e assombrosamente foi preparada essa história até o cume. Cristo sendo mostrado a nós e sendo morto e ressuscitado para a nossa salvação e habitando conosco e nos enchendo de sua maravilhosa presença na caminhada cristã. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra. Abre nosso entendimento, desconsidera as nossas limitações, que teu Espírito penetre as nossas consciências, nossa alma, traga consolação a todos nós. Meus irmãos chegaram aqui nesta noite, Senhor, cada um deles com os seus cansaços, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, muitas vezes os dois, com suas angústias, talvez com suas enfermidades físicas. Chegamos aqui preocupados, muitas vezes aflitos, muitas vezes felizes pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Muitas vezes esperançosos, mais uma vez, que o Senhor falará conosco e nos enriquecerá com o Evangelho da Graça. Mostra-nos Cristo, Senhor, no texto. Mostra-nos a graça, mostra-nos o caminho da salvação. Mostra-nos mais uma vez que o teu caminho é perfeito e a palavra do Senhor é provada. É isso que nós te oramos no nome daquele que vive. Amém e amém. Meus irmãos, o livro de Levítico, embora seja considerado muito difícil, como nós temos visto em todos esses meses, muito difícil para o leitor moderno pelo distanciamento que o livro tem da nossa cultura. De fato, é um dos livros mais ricos da Sagrada Escritura. Se os irmãos têm acompanhado todos os estudos, desde o capítulo 1 de Levítico até hoje, nós já podemos ver muitas coisas sendo mostradas aqui com respeito à obra de salvação de Cristo. Na verdade, nós já podemos entender que o centro norteador do livro de Levítico é o próprio Cristo. É a própria obra de Cristo. E as implicações disso é como a igreja vive. Então, o livro de Levítico é profundamente cristocêntrico do ponto de vista da mensagem que está sendo apresentada e que será cumprida. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos as mesmas verdades do Novo. A diferença é que no Antigo Testamento as luzes estão apagadas. No Novo Testamento, essas luzes são acesas. Esses refletores são ligados e nós conseguimos ver mais claramente. Esse livro foi dado a Israel logo após a sua libertação do Egito e a construção do tabernáculo, a fim de que o povo adorasse a Deus como Deus quer. Então o livro tem, de fato, um tema central. Deus quer um povo, esse povo é pecador, e Deus abre caminho para que esse povo venha até Ele e viva uma vida santa diante de um Deus santo. Então vamos recapitular aqui algumas coisas, visto que nós já estamos chegando no final do livro de Levítico. Nos capítulos iniciais, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós aprendemos sobre as ofertas e sobre os sacrifícios, o que Deus requeria do seu povo quanto a isso. Do capítulo 8 ao capítulo 10, vemos sobre os sacerdotes e a sua consagração e a inauguração do templo e como Deus julga o falso culto através de Nadab e Abiú. Deus exige santidade na adoração comunitária da igreja. Do capítulo 11 ao capítulo 15, aprendemos sobre o grande dia da expiação, a preparação para isso, a pureza das leis. No capítulo 16, o próprio dia da expiação. Todos apontando para a necessidade que o povo tinha de uma mediação.
povo não conseguia ir a Deus diretamente. Era necessário uma mediação. Então isso era realizado através dos sacerdotes e do sacrifício. Tudo isso estava apontando para Cristo. Ao findarmos então a primeira parte do capítulo 1 até o capítulo 16, nós começamos a segunda parte, que vai do capítulo 17 ao capítulo 26, que chamamos de Código de Santidade. Ali Deus começa a mostrar mais detalhadamente como quer que o seu povo viva. O Senhor instrui o seu povo a como refletir a glória de sua santidade na vida cotidiana, no culto, na moralidade, na justiça vivida, na sociedade, no relacionamento comunitário. Nós já vimos tudo isso. Vimos como Deus instruiu o seu povo. E então fomos avançando, observamos as festas judaicas e como Cristo está ligado àquilo em seu cumprimento, e chegamos até o capítulo 24 e 25. Lemos desde o início da nossa reunião esses dois capítulos. E parece-nos aqui, irmãos, que nós estamos lendo coisas desconexas. À primeira vista, a coleção de ensinos que está aqui parecem temas que não têm nada a ver um com o outro. Nós lemos aqui sobre candelabro e sobre os pães. Depois entra um texto sobre blasfêmia. O que é que tem a ver candelabro, pão e blasfêmia, né? Depois o descanso da terra e o jubileu. O que é que tem a ver isso com descanso, blasfêmia e o jubileu e o descanso da terra? Mas, na verdade, meus irmãos, todos esses textos estão interligados, profundamente conectados por um fio, que nesse fio nós temos outros pequenos fios que se tornam um grande fio maior. E esses fios são santidade, provisão, dependência e esperança. É isso que está sendo mostrado aqui nesses dois capítulos. Inicialmente ainda vamos vislumbrar algumas coisas para que a gente comece a entrar mais profundamente nesse rio. Nós ainda estamos molhando a sola dos nossos pés apenas. Primeiro nós, do capítulo 24, do verso 1 ao 9, lemos sobre o candelabro e os pães. Isso aqui nos lembra sobre a vida diante de Deus, e que essa vida depende continuamente da luz e do sustento do Senhor. Certo? Quando nós falamos do candelabro e quando nós falamos dos pães, diante de Deus do tabernáculo, estamos falando que o povo deveria lembrar continuamente que é o Senhor quem lhe ilumina e que é o Senhor quem o sustenta. Depois, no capítulo 24, verso 10 a 23, lemos sobre o episódio de blasfêmia. Aqui nós aprendemos sobre a seriedade de viver em aliança com Deus. Que o nome de Deus não pode ser blasfemado, o nome de Deus não pode ser desprezado no meio do seu povo. Desprezar o nome de Deus é desprezar o próprio Deus que habita no meio do seu povo. Então, este ensino sobre blasfêmia é uma rememoração de que o nome do Senhor não pode ser invocado em vão. A blasfêmia é uma invocação inútil do nome do Senhor. É quebra do terceiro mandamento. Isso está ligado ao que nós entendemos do Senhor como luz, candelabro, e do Senhor como pão, sustento para nós. Se entendemos que Ele é luz e Ele é pão, não podemos blasfemar o seu nome, não podemos desprezar o nome do Senhor. Porque ao desprezar o nome dEle, desprezamos que Ele nos sustenta e que Ele nos ilumina. No capítulo 25, do verso 1 ao 7, nós temos o ano sabático. Na semana passada estudamos sobre o sábado semanal, mas aqui agora temos um sábado anual, sabático. Depois de um período, o povo faria com que a terra descansasse. Aqui, observe bem, reforça a dependência do povo em confiar no cuidado de Deus, reconhecendo que a terra e tudo que nela pertencem é do Senhor. Deus vai dizer no texto: vocês são peregrinos na minha terra, a terra é minha, a terra não é de vocês. Vocês são peregrinos nessa terra. Então, a terra teria que descansar. Observe só, nós lemos o texto, né? Deus disse que quando o povo parasse, a terra descansasse, Deus daria provisão por mais 3 anos. Veja que coisa, irmãos. Deus estava mostrando, mais uma vez, ao povo de que Ele é luz, de que Ele é pão. Percebe como tudo isso está conectado no texto, está entrelaçado no texto. Depois nós chegamos no ano do jubileu, do verso 8 até o verso 55 do capítulo 25. Aqui, meus irmãos, chegamos a um ponto alto. Subimos um monte aqui. Aqui temos o vislumbre da restauração e da liberdade que Deus garante aos seus filhos. Aqui no ano do jubileu, o grande ano da libertação,
Nós temos um quadro glorioso que o Novo Testamento nos apresenta como a redenção que temos em Cristo, o grande libertador. Somos tirados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Cristo é o nosso jubileu. Cristo é o ano do jubileu para os cativos. Então, o capítulo 24 e 25 de Levítico não são leis aleatórias, mas uma convocação, um chamado a vivermos na presença de Deus, que é luz, que é provedor, que é juiz, que é Senhor, que é redentor da terra. Então, quando lemos esse capítulo à luz de Cristo, Cristo iluminando como um grande luzeiro as páginas da nossa Bíblia, e interpretar esse texto pela lente que a própria Escritura nos dá, que é o livro aos Hebreus, esses capítulos nos lembram que todas essas instituições são sombras das coisas futuras, cuja realidade é Cristo. Vá comigo ao capítulo 10 de Hebreus, vejamos o versículo 1. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereceram. Veja só, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Sombra. O que é uma sombra? A sombra mostra uma realidade, ela é uma forma que é projetada. Então nós podemos perceber a forma de algo por meio da sombra, mas a sombra não é a coisa em si. Você precisa levantar a visão e olhar o que é que a sombra projeta. O texto aqui está dizendo que as antigas ordenanças na lei são sombras dos bens vindouros. E esses bens vindouros é o próprio Cristo. Ele é a grande riqueza. Veja Colossenses capítulo 2, versículo 17. Vamos ver o que Paulo nos diz sobre este assunto. Porque tudo isso tem sido sombra. O que é que diz agora? As coisas que haviam de vir. Porém, é de Cristo. Paulo está ensinando a mesma coisa, né? Então vamos para o texto. O candelabro deveria permanecer aceso continuamente. E os pães da proposição deveriam estar diante do Senhor como memorial das 12 tribos. Seriam 12 pães. Então, o candelabro, como eu já disse no início, aponta para a luz da presença de Deus. O seu povo precisa de luz para caminhar. Sem luz nós não temos direção. Nós não sabemos onde estamos, não sabemos onde é o norte, onde é o sul. Luz aqui se refere à presença diretiva de Deus. Deus como guia que preserva o seu povo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O candelabro lembrava o povo de que Deus é seu guia, de que Deus é seu rumo, de que Deus norteia a direção de sua vida. Os pães da proposição eram um símbolo da provisão contínua, irmãos. Os pães deveriam estar na mesa. Era um símbolo de provisão contínua do Senhor, um lembrete de que Israel dependia diariamente de Deus. Vá comigo para Hebreus capítulo 9, versículo 2. Vejamos o que o nosso autor neotestamentário nos dirá. O
texto diz: com efeito, 9:2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar, por trás do segundo véu. Se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Veja que o autor aos Hebreus aqui está nos mostrando esses ritos, e é exatamente o que Levítico está falando lá no capítulo 24, sobre a mesa e sobre o candeeiro, sobre o candelabro. Ambos aparecem como elementos do culto antigo, sombras da realidade revelada. Jesus nos diz em João 8,12. Lembram o que ele diz ali? João 8,12. Vamos ler? João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Qual é o significado do candeeiro? Cristo, que guia o seu povo. O candelabro aponta para Cristo. Todas as peças do tabernáculo representam alguma coisa relacionada a Cristo. Agora, João 6,35. Veja o que o texto sagrado diz. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é a provisão diária para a vida do seu povo. Lembramos daqueles últimos sermões que nós ouvimos nos 2 últimos domingos à noite. Os fariseus estavam seguindo Jesus e viram que seus discípulos colhiam espigas. Questionaram por que eles estavam violando o sábado. E Jesus disse: vocês não lembram de Davi no templo de Abiatar? Que os homens entraram no templo e comeram os pães da proposição. Jesus usa aquilo como jurisprudência. Mas, na verdade, o que Jesus está me ensinando de fato? Os pães da proposição apontam para o pão da vida que desceu do céu. Jesus é o significado real daquela sombra que eram os pães da proposição. Por isso que ele diz: eu sou o pão. Por isso que ele diz: eu sou a luz. Sim. Tudo que está no templo representa Jesus e o próprio templo representa Cristo. Esse é um desenho que está no Antigo Testamento e que aparecerá no final no Apocalipse. Quando o texto não diz mais em Apocalipse que Deus habitará em nós, como hoje é. O texto diz que nós habitaremos em Deus. Deus é o templo. Então isso vai sendo mostrado em toda a história da redenção nas Sagradas Escrituras. Algumas aplicações nessa parte para nós. Nós somos chamados a vivermos iluminados por Cristo e refletir essa luz ao mundo. Jesus ensina-nos: vós sois a luz do mundo. Nós devemos refletir essa luz diretiva que temos de Cristo ao mundo. A luz de Cristo está em nós e passa por nós para guiar outras pessoas a Cristo. O fato de Cristo ser candeeiro, ser luz, e essa luz resplandecer em nós, está ligado à missão da igreja de pregar o Evangelho, de testemunhar de Cristo ao mundo. Em segundo lugar, meus irmãos, assim como os pães lembram o cuidado diário de Deus, devemos cultivar a confiança de que Cristo nos sustenta em todas as áreas da nossa vida. Assim como o pão da proposição não podia faltar na mesa, Cristo não nos faltará.
Ele sustenta a nossa vida todos os dias. Em todas as áreas, Ele nos supre. Em terceiro lugar, aprendemos que a comunhão com Cristo é o verdadeiro alimento e luz que nós temos. Não porque uma vez fomos salvos apenas, Ele agora é nosso guia, e porque Ele agora é o nosso sustento, que nós não devemos zelar pela comunhão com Cristo. Então, dentro do contexto de Levítico, quando é que isso culmina? Na reunião da igreja, o culto, quando a igreja está junto adorando a Deus. Cristo é honrado ali, e Cristo se dá ao seu povo ali. Então, quando nós observamos agora do verso 10 ao verso 23 sobre o pecado de blasfêmia, o episódio aqui, como eu disse, remete ao cumprimento do terceiro mandamento, ou ao descumprimento, né, do terceiro mandamento, quando o nome do Senhor não é honrado. Então, blasfemar é atacar a honra de Deus. No Novo Testamento, Cristo adverte contra o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia é um pecado consciente de desonra ao nome de Deus. E este pecado não tem perdão. Em Hebreus, nós aprendemos algo interessante também sobre isso, um paralelo com Levítico. Vamos ver o capítulo 10, versículo 29 de Hebreus. Sim. Jéssica está. Sim. Jéssica está fazendo a pergunta se a desonra do Senhor tem a ver também com o dia do Senhor. Porque lá havia pena de morte, né? Para os que não cumpriam o dia do Senhor. Sim, está ligado, não totalmente ligado, porque aqui nós temos um episódio de desonra direta verbal a Deus, né? O dia do Senhor é a quebra do dia do Senhor, de modo deliberado, rebelde, é punido por morte pelo Senhor, porque também é uma desonra, mas não é uma blasfêmia. Certo? Então, capítulo 10, versículo 29 de Hebreus. O texto diz: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Veja aqui, o que o autor aos Hebreus está tratando aqui é exatamente o que Moisés estava tratando lá em Levítico. Lá nós vamos ver a lei de talião, né? A lei da retribuição, olho por olho, dente por dente. Ali não é mera vingança, viu, irmãos? Ali é a expressão da justiça perfeita de Deus contra o pecador que se levanta contra ele. Então, o que aprendemos ali? Primeiro, que precisamos cultivar reverência pelo nome de Deus, em palavras, em atitudes e no culto. O nome de Deus deve ser reverenciado. Né? O culto não é um lugar de extroversão. O culto não é lugar de espetáculo. Não é lugar de apresentação. Não é lugar de aplauso. Vocês sabem que eu tenho pavor desse negócio de aplauso. Não. O pior é que tem gente que manda dar uma salma, né? Uma salma de palma. Já está errado dar palma e uma salma ainda está mais. Que é salva, né? Salma. Salma é a fêmea do salmão. Não cortem essa parte, não vamos pensar que eu estou. Segundo, irmãos, devemos guardar o nosso coração contra a frieza espiritual que pode nos levar a desprezar Cristo. A frieza espiritual pode nos levar a um estágio de desprezo do próprio Cristo. O autor aos Hebreus nos faz uma advertência. Cuidado para não pisar em Cristo, desonrando o seu nome. Como crentes, nós temos a bênção de termos Jesus intercedendo por nós quando nós falhamos, segundo a Escritura nos ensina. Então, isso deve gerar em nós profunda gratidão e arrependimento contínuos. Temos motivos contínuos de agradecer a Deus e de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos arrependermos de não nos arrependermos.
Nós, inclusive, devemos nos arrepender, como diz Thomas Watson, da nossa falta de arrependimento. Senhor, eu me arrependo porque eu não me arrependo. A igreja deve ensinar, irmãos, a santidade de Deus em contraste com a cultura que banaliza o sagrado. É batismo em toboágua, né? Vai para o parque aquático e batiza o crente. Se ele chegar lá embaixo vivo, né? Se ele não morrer de infarto lá de cima, né? Pelo menos foi misericórdia de Deus, né? Ali. As grandes manifestações de irreverência em nome de Deus, né? Eu já disse a vocês, um dia desse eu vi uma infeliz fotografia de uma igreja congregacional em que o pregador pregou vestido de Batman. E a legenda dizia assim: louvado seja Deus pelo seu ministério. Eu nunca vi ministério de Batman na Bíblia, eu nunca vi. Isso é uma desonra ao nome do Senhor. Uma desonra. E o que eu estou dizendo aqui não é legalismo. Não é legalismo. Deus requer que seu nome seja honrado. Isso não é sinônimo de frieza, de apatia. A gente tem muita dificuldade de entender o que é bíblico. Ou a gente extrapola de um lado, extrapola do outro lado. Deus quer que o culto seja fervoroso, seja alegre, mas seja reverente ao mesmo tempo. Né? Então vamos chegar aqui a considerar. Eu não vou ler todo o texto porque vai ficar muito cansativo para vocês. Mas eu quero considerar aqui com vocês o ano sabático. No capítulo 25, do verso 1 ao 7. Deixa eu ler só com vocês, mais uma vez, essa porção para a gente lembrar. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. Então, quem dá a terra ao povo? O Senhor. Veja, Deus dá a terra ao povo e Deus dá a agenda ao povo. Certo? Deus não dá só a terra, Deus dá a agenda. Vocês vão guardar o sábado. Deus diz como o povo deve viver. Verso 3. 6 anos semearás o teu campo. 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Veja só. O que nascer, verso 5, de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha não podada, não colherás, ano de descanso solene será para a terra. Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento. A ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Você cria nisso, se Deus lhe falasse isso naquele tempo? Você vai passar um ano sem trabalhar, colhendo. O que cair, você pega para comer. E eu vou alimentar a sua casa e todos que estão ligados a você. E a terra vai descansar. Meus irmãos, isso aqui era uma provação. Deus estava provando o povo. Deus estava dizendo ao povo: vocês acreditam mesmo que eu sustento vocês? Pão da proposição. Ele é o nosso pão. Né? Que ele diz lá em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus está mostrando aqui: eu sou provisão. Eu sou provedor e provisão para o meu povo. A cada 7 anos a terra deveria descansar. Isso lembrava ao povo de Israel que a terra era de Deus e que a confiança do povo deveria estar em Deus. Isso aqui é difícil, irmãos. Quando nós olhamos para esse texto, olhamos para o nosso tempo, nosso tempo tem um medo de morrer que se pela, né?
Se a gente vê que só tem meio pacote de cuscuz no armário, a gente já fica desesperado, não pode, né? Eu cresci, a minha família, minha avó dizia assim, se uma casa faltar sal é porque tem uma desgraça ali dentro, porque faltou sal. Já ouviram? E eu digo isso lá em casa também, a minha esposa. Uma casa falta sal, isso não existe um negócio desse não. A gente tem um medo tão grande que a provisão do Senhor. Provisão do Senhor não, a gente tem um medo muito grande que nós não vamos conseguir prover. Nós não vamos conseguir prover. O descanso sabático da terra revelava a soberania de Deus sobre sua criação. Do Senhor é a terra. Né? Salmo 24. O Senhor diz, a terra é minha. E diz nesse texto também, a terra é minha. Eu sou o Senhor da terra e sou o Senhor do povo. Israel precisava confiar que Deus sustentaria o povo mesmo sem semear ou colher no 7º ano. Deus sustenta você, mesmo quando você não semeia. Mesmo quando você não colhe, o Senhor está sustentando sua vida, sua casa, seus negócios, tudo que você tem. É o Senhor que sustenta, porque a terra é do Senhor. Você é do Senhor, a sua vida é do Senhor, a sua casa é do Senhor, seus negócios são do Senhor. É o Senhor quem está sustentando, não é você. A grande provação é dizer, não apenas com a boca, mas com o coração: Senhor, eu entendo que quando eu parar, o Senhor nunca parará. Não é? Eu entendo que quando eu não tiver que fazer, o Senhor nunca deixará de fazer, porque o atalaia de Israel não dorme, nem tosqueneja. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, Jesus disse. Mas o Senhor disse assim a nós: parem e confiem. Quando você para e confia, eu mando provisão para de uma forma que você vai entender que eu não mandei só para o dia que parou, para o tempo que parou. Eu mandarei mais do que isso. Seja louvado. Deus seja louvado. Precisamos aprender a confiar no nosso Deus. Israel precisava confiar que Deus sustentaria o povo. A gente precisa confiar também. Eu terminei minha faculdade e passei um ano sem conseguir trabalho. Um ano inteiro, um ano. Todas as portas fechadas. Nem nada. Nem para botar 1 quilo de arroz dentro de uma bolsa no supermercado. Todas as portas fechadas. O Senhor nunca me abandonou. Nunca. Nunca. A situação não foi fácil, não foi simples, foi complexa, difícil, triste. Mas o Senhor não desampara os seus, o Senhor não deixa os seus. E o Senhor, quando nós não entendemos que devemos confiar nele, quando não semeamos e colhemos, quando nós não entendemos isso, ele nos obriga a parar. Ele nos faz parar. E mostra isso. Você nem vai semear, nem vai colher. E eu vou prover. Importa que não passemos por essa experiência esquecendo do que o Senhor ensinou. Porque nós podemos passar por isso, ver a mão milagrosa de Deus e depois abandonarmos o que o Senhor nos ensinou ali. Precisamos reconhecer nossos limites e aprendermos a depender de Deus, não apenas de palavras, irmãos,
Precisamos aprender a depender de Deus e não de nossos esforços. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar, mas a confiança em Deus independe dos nossos esforços. A vida cristã envolve viver pela fé, descansando no cuidado de Deus. Nós estamos descansando no cuidado do Senhor. Se a enfermidade nos alcançar, devemos descansar na fidelidade de Deus. Se a dificuldade financeira nos alcançar, nós devemos descansar na fidelidade de Deus. Se o sofrimento invadir a nossa vida, tomar a nossa mente, esgotar o nosso corpo, nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Ainda que doa, ainda que nos perturbe, ainda que nos rasgue, que ampute-nos em vários momentos. Devemos confiar no Senhor. Sim. Pastor Pedro lembrou um texto aqui, que eu acho que é Deuteronômio. Ele diz: quando vocês entrarem na terra, não esqueçam de mim. Eu posso esquecer. Perfeito. Você mencionou agora algo que eu quero ler com vocês também. Vamos para Abacuque, capítulo 3. Abacuque. Teremos do verso 1. A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Então, esta oração é um salmo. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu esplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência. Segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz, e levantam bem alto as tuas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança, da tua indignação. Marchas pela terra. Na tua ira, calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre, as ocultas. Marchas os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão, os meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá.
contra o povo que nos acomete, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mais. As ovelhas sejam arrebatadas e os currais não haja gado. Ainda que Deus tire tudo, que os inimigos venham, que a terra não frutifique, que toda provisão previsível seja retirada. Me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, diz o profeta, irmãos. Somente um coração que sabe o que é a doçura da graça pode orar desse jeito. Porque entendemos, irmãos, que Ele é a riqueza. Ele é a provisão. Ele não dá apenas a provisão, Ele é a provisão. Me alegrarei no Senhor e exultarei no dia da minha salvação. No contexto de Abacuque, o profeta trava uma batalha mental com os propósitos eternos de Deus, soberanos de Deus. Desde o começo do livro. Se você ler o livro desde o começo, você vai ler um diálogo entre Abacuque e Deus. Deus dizendo que vai mandar os caldeus, vai acabar com todo mundo, que eles são como aves velozes, como cavalos em batalha. Não adianta fugir, os caldeus vão vir e vão arrasar tudo. E Abacuque fica mais sem. Está nos odiando tanto assim. E ao final do livro ele diz assim: bom, apesar de tudo que nos sobrevir por mão do Altíssimo na vinda dos cananeus para nos assolar, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, se amanhã ouvíssemos uma notícia dizendo no sábado Caruaru será bombardeado, a previsão é que milhares de mortos encontrem-se com seu Senhor. Como é que você reagiria? Você entraria em desespero? Choraria? Se escondia dentro do quarto? Se lembre do seu Deus. Meus irmãos, o descanso sabático aponta para a necessidade que nós temos de uma comunhão constante com Cristo, que é o nosso verdadeiro descanso. Cristo é o nosso descanso. Em um mundo de exaustão, de ativismo, de pressa, a igreja deve testemunhar que a verdadeira paz não está na produtividade. A verdadeira paz está em Jesus. A nossa geração diz assim: produza mais para você valer mais, para você desfrutar mais, para você ter mais, enquanto a Escritura vai nos dizendo que isso não é paz. Isso não é paz. Você pode ser altamente produtivo e ser altamente perturbado ao mesmo tempo. Altamente ansioso, altamente inconstante emocionalmente. O descanso sabático aqui do ano sabático nos ensina
que devemos aprender a desacelerar. Precisamos aprender a descansar. Quando eu estava no seminário, um pastor disse assim a mim: olha, descanso, folga do pastor é carregar pedra. Eu disse: apoio, né? Acho que eu não vou querer, não. Carregar pedra no descanso, não vou querer. Nós precisamos aprender a descansar. A nossa geração é tão maluca que quando a gente está descansando, a gente pensa que a gente está pecando. Não posso ficar assim. É, um amigo meu que dizia assim, a gente estava conversando sobre férias, né? E aí ele dizia assim: rapaz, eu nas minhas férias, tu acredita que eu acordo todo dia de 4 horas da manhã para ler? Eu disse: não pode ler a partir das 10, não. Aí ele disse: não, é muito tarde. Eu disse: tá de férias. Aí ele disse: não, mas eu tenho um peso na minha consciência. Tem um peso muito grande na minha consciência. A minha avó acordava todo dia, 3h30 da manhã. Disse: não, a pessoa tem que acordar cedo. Aí quando dava 10 horas, ela ia dormir. Porque estava com sono. Eu disse: eu vou, é melhor você acordar um pouco mais tarde, 7 horas. Dá tempo de fazer tudo. Disse: não, a nossa cultura é assim, né? Ativista, extremamente ativista. E claro, nós devemos trabalhar e muito. A Bíblia nos diz isso, né? 6 dias trabalharás. Devemos trabalhar e muito. Mas devemos aprender a descansar também. Porque o nosso descanso físico, falando do cristão, representa também a confiança que nós temos no Senhor, de que Ele trabalha por nós quando nós não estamos trabalhando. Eu ouvi muito uma frase, não sei se vocês já ouviram isso. Sim, se eu parar, o dinheiro para. Já ouviu essa frase? Se eu parar, o dinheiro para. Já ouviu? Diga. Hum, delivery. Uma rabada. Sim. Novela. Sandrinha. Pior que tá gravado. Diga, diga, vá. Eu quero saber, agora eu quero saber. Eita. E Sandrinha, tá bom? Dormiu. Dormiu também assistindo a novela. Agora todo mundo quer saber qual é a novela. Eita, tá vendo? Então, irmãos, para a gente ir para o fim. Do verso 8 ao 55, nós temos o ano do jubileu. A cada 50 anos havia libertação, restituição, descanso. Terras voltavam aos seus donos originais. Veja que coisa extraordinária. Deus legislou nisso, né? As terras que foram dadas por dívida agora voltavam aos seus donos. Escravos eram libertos, dívidas eram canceladas. Deus instituiu isso na sua lei. O ano do jubileu proclamava a graça soberana de Deus, que não garantia que o povo não estaria em opressão para sempre. Deus estava julgando o próprio pecado no meio do seu povo, prevendo que o seu povo, que tinha sua lei, corromperia a justiça e oprimiria os seus irmãos. Aí Deus disse: vocês precisam de lei, porque eu não confio em vocês, não. Era o que Deus estava dizendo, né, quando ele legislou isso. Eu salvei vocês, tirei vocês de lá, mas eu não confio em vocês, eu confio em mim. Então, no ano do jubileu, a restituição vai acontecer. E acontece uma coisa extraordinária em relação a isso no Novo Testamento. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 4. Versículo 18 e 19. Ou melhor, vamos ler do 16 até o 20. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, que era o capítulo 61.
E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Se cria que o Messias leria esse texto. E aqui nós temos uma proclamação do ano aceitável do Senhor. Jesus é o verdadeiro jubileu. Jesus é a verdadeira libertação de todos os oprimidos. A volta de Jesus restaurará tudo isso, irmãos. Todos os desequilíbrios sociais, econômicos, políticos, desequilíbrios na saúde do ser humano, tudo isso será totalmente restaurado na volta do Senhor. O ano do jubileu aponta para essa grande libertação que viveremos. Nós já estamos libertos do pecado, mas ainda temos o efeito do pecado. Neste grande momento, o nosso grande jubileu, todos os efeitos serão vencidos também por Cristo. Cristo é o Redentor que nos liberta pelo seu próprio sangue. Algumas instruções aqui para a nossa aprendizagem. O que é que o ano do jubileu nos ensina? O que é que tem a ver com a igreja hoje? Em primeiro lugar, em Cristo temos perdão de todas as nossas dívidas espirituais. Colossenses 2,14. Ainda que Satanás nos acuse, ainda que homens nos acusem, ainda que homens tenham dificuldade de acreditar em nós, que a nossa vida passou por uma transformação, temos as dívidas pagas, canceladas por Cristo. A cédula que era contra nós foi rasgada. O jubileu aponta para a liberdade da escravidão do pecado também, e para a nossa vocação para vivermos livres agora, em Cristo. Não mais oprimidos pelo pecado, não mais oprimidos pelos vícios, mas vivermos para Cristo, louvando e bendizendo o seu nome. Assim como Israel deveria tratar com justiça e misericórdia os pobres e endividados, nós, como povo redimido, devemos refletir a mesma coisa na vida comunitária da igreja. Veja que Deus ensina: não sejam demasiadamente duros com os pobres e endividados. Devemos refletir isso. Devemos ter compaixão dos nossos irmãos, que estão endividados por vários motivos diferentes. Devemos tentar ajudá-los, tentar educá-los. Devemos amá-los. O jubileu também antecipa a nossa restauração final, a nossa esperança, como peregrinos no presente século. Assim como Deus disse ao seu povo: vocês são peregrinos. Ele nos diz: vocês são peregrinos. Levítico 24 e 25, meus irmãos, lido à luz do livro de Hebreus, nos mostra claramente que Cristo é a luz que nunca se apaga. Assim como o candelabro não deveria se apagar, Cristo é a luz que sustenta seu povo e nunca se apaga. Nós nunca estaremos perdidos. A luz que nos guia está sempre acesa. O nome de Deus deve ser tratado com reverência. Nós já aprendemos isso, então tenhamos cuidado, inclusive, quando falamos o nome do Senhor e da forma que vivemos também, porque quando vivemos de modo errado, o nome do Senhor é desonrado. Somos chamados a viver como povo redimido, iluminados em Cristo, reverentes em nosso modo de viver, confiando em seu cuidado diário, descansando em sua obra consumada e proclamando a liberdade que ele nos deu. Nós devemos aplicar isso às nossas vidas, irmãos. Saia daqui hoje com a sua mente cheia disso. Cristo é quem lhe ilumina. Né? Eu já disse isso aqui num sermão de Natal. O presbítero Valdir fica perturbando comigo. Ele olha para mim e diz assim: muita luz para o senhor. Né? Esse negócio de muita luz, né? Chega no final de ano, vai ver um crente diz para o outro: muita luz no seu ano. Muita luz o quê? A luz é Cristo. Que muita luz? Desejo muita luz para você.
Brilha, brilha, estrelinha, né? Cristo é a luz, Ele é a direção. Você quer saber a vontade de Deus para você? Vá a Cristo, em oração e na sua palavra. Sejamos confiantes no seu cuidado por nós. Não duvide de Cristo, meu irmão. Não duvide de Cristo. Não duvide que Ele cuida de você. Não duvide que Ele se compadece de todas as suas demandas. Não duvide que Ele esteja lhe vendo e Ele sabe o que você sofre, porque Ele padeceu. Ele sabe socorrer os que são tentados. Aproxime-se dEle. Tenha Ele como seu mais profundo amigo, porque é isso que Ele disse. Vocês são meus amigos. E ao nos aproximarmos dEle, meus irmãos, aquele que está perto de Jesus, quando está longe dele, está falando dele. Quando os discípulos não estavam mais com ele, porque ele foi levado ao céu, os discípulos agora falavam dele. É assim que nós vivemos, perto dele, falando dele. Perto dele e falando dele. Que nas nossas conversações ele esteja ali. Que na nossa forma de falar ele esteja ali. Que na nossa forma de tratarmos as pessoas ele esteja ali. Que na nossa forma de tratarmos, inclusive, aqueles que nos ofendem, ele esteja ali no nosso tratamento. Cristo seja proclamado ao outro que nos ofendeu. Porque assim diremos ao mundo todo: Ele é candelabro, Ele é pão. Ele é direção, Ele é guia e Ele é sustento. Cristo lhe sustenta. Richard Rembrandt, um pastor que viveu no período da Cortina de Ferro. Aquele homem foi preso pelos comunistas. Foi torturado longos anos. Suas unhas foram arrancadas com alicates. Seus membros foram esticados até perto de se partir. Os comunistas queriam que ele negasse sua fé, negasse a Cristo. Ele foi privado de comida, foi privado de bebida, ficou no meio de ratos muitos anos. Só bastava negar Jesus. Policarpo ameaçaram queimá-lo numa fogueira e ele não seria assim penalizado se ele negasse a Cristo. Ele disse: durante décadas eu tenho servido ao meu Senhor, ele nunca fez mal algum, porque eu o negaria. John Bunyan foi preso durante 12 anos, longe de seus filhos, sua mulher, com a exigência do governo de que ele tinha que parar de pregar. Se ele parasse de falar de Cristo, ele seria solto. Ele dizia: se me soltarem amanhã eu estou pregando. A gente não sabe o que é sofrer, não. E Deus é tão bondoso que a medida de sofrimento que Ele nos dá é pequena. É pequena. Por motivos bem menores, nós somos infiéis ao Senhor. Nós somos infiéis a Deus. Um homem chamado Sudarsin, conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, andava pelo mundo pregando o evangelho, sem nenhum calçado nos pés. Ele era conhecido como apóstolo dos pés sangrentos, porque sangue saía dos seus pés. E ele pregava Cristo em todos os lugares onde ele estava. Aquele homem sofreu por amor a Jesus. Por que esses homens sofreram por amor a Jesus? Por que tanto amor a Jesus? Porque Jesus é o bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso. Pastores nos países árabes são presos, são levados para paredões, são fuzilados. Muitas vezes suas famílias são levadas para o dia da execução, para verem o seu pai, as mulheres verem seu esposo serem executados. Se ele não negou a Cristo, a família é forçada a negar. Enquanto aquele homem está lá no paredão, vendado, ajoelhado, esperando ou um tiro ou ser decapitado, a maioria deles grita para a sua família: não neguem a Jesus. Não neguem a Jesus.
Vivam para Jesus. Falem de Jesus. Jesus é tudo de mais precioso que nós temos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és o nosso sustento. Tu és a nossa direção, nossa luz. Perdoa-nos nossas fraquezas. Nós somos realmente muito fracos, Senhor. É difícil para nós lutarmos com muitas fraquezas do nosso coração. O Senhor sabe que somos pó. O Senhor sabe que nós não somos nada perto desses grandes cristãos que viveram, que pisaram nessa terra. Como diz o texto sagrado, este mundo não era digno de recebê-los. Que bom que temos essas histórias, que bom que temos esses relatos, esses testemunhos de crentes que conheceram tão profundamente o Senhor e viveram para Ti de um modo tão fiel. Aprendemos com a Tua palavra hoje. Tu és para nós aquela coluna de fogo que nos guia no nosso deserto, que não nos deixa jamais ao levantarmos a nossa visão. Tu estás lá brilhando, queimando como o sol da justiça. Bendito seja o teu nome para sempre. Porque ainda que percamos a nossa vista, ainda que os nossos olhos sejam arrancados, ó Senhor, ninguém pode arrancar nossos olhos da fé, os olhos da nossa alma que olham para o Salvador, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ainda que arranquem os nossos membros, cortem-nos. Ainda que percamos os nossos braços, não possamos pegar mais nada aqui, ainda assim sabemos que seremos restaurados. Ainda que não possamos mais caminhar de um lado para o outro. Ainda que nossa mobilidade seja ameaçada, cerceada e arrancada de nós. Sabemos que em Cristo nós somos livres e ninguém pode tirar isso de nós. O Senhor nos libertou do império das trevas. Conhecemos a verdade nos libertou para sempre. Ainda que falem mal da tua igreja, do teu povo, ainda que nos caluniem, que nos prendam, que nos expulsem, que nos matem, não podem matar a alma. A tua palavra diz que deve-se temer aquele que pode matar a alma e fazê-la perecer no inferno. Nós temos o Senhor como o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós te louvamos por tudo isso. Ó Senhor, revela-te para nós como o que estudamos hoje, direção e sustento. Que guia nossa vida, nossas almas. Ó Senhor, educa-nos com tua presença e tua palavra no nosso coração, tão frágil, tão perturbado muitas vezes, e que precisa da tua direção. Ó Cristo misericordioso e doce Salvador, revela-te a nós com essa doçura que só o Senhor tem. E por meio da tua graça, pela aplicação do teu Espírito Santo, faz-nos vivermos um deleite mais precioso e mais profundo do que aqueles que viveram em Canaã, terra que manava leite e mel. Vivermos contigo, Senhor, é paraíso. Cristo em nós, esperança da glória. O Senhor é o motivo pelo qual nós vivemos. Tu és o sol do nosso sistema inteiro. Tu és a explicação de nossa vida. Faz-nos entender, Senhor, que não devemos buscar incessantemente nos entendermos na nossa peregrinação. Faz-nos entendermos que a forma de entendermos a vida não é olhando para dentro de nós, mas olhando para o Senhor. Porque olhando para o Senhor, olharemos para nós de modo mais bíblico, mais preciso, mais redentivo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos.